Um luxuoso hotel foi palco de um encontro improvável que mudaria destinos. Entre olhares desconfiados e palavras que ninguém entendia, um gesto simples revelou algo extraordinário. O silêncio se transformou em surpresa, quando uma funcionária anônima mostrou um talento oculto. A partir daí, uma reviravolta inesperada uniu mundos completamente diferentes. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O saguão do Grand Imperial Hotel, um templo de luxo e discrição no coração da metrópole, fervilhava com a rotina matinal. O lustre de cristal veneziano, pendurado como uma lágrima gigante do teto abobadado, lançava reflexos dourados sobre o mármore polido, onde o ir e vir de hóspedes e funcionários parecia uma dança coreografada. O gerente, Ricardo Almeida, um homem meticuloso com um sorriso forçado e um nó de gravata sempre impecável, supervisionava a recepção com a ansiedade habitual de quem gerenciava mais do que um hotel, um palco de dramas diários. As recepcionistas, impecáveis em seus uniformes, alternavam entre sorrisos profissionais e olhares de impaciência, enquanto o telefone tocava incessantemente. Foi nesse cenário de ordem aparente que a disrupção chegou na forma de um homem. Alto, com ombros largos e um olhar penetrante que parecia varrer o ambiente em busca de algo invisível, ele adentrou o saguão como um furacão silencioso. Seus trajes caros e a postura altiva denunciavam a fortuna, mas o que realmente chamou a atenção foi a barreira linguística que se ergueu no instante em que ele tentou se comunicar. "Bom dia, senhor. Em que podemos ajudá-lo?" perguntou a recepcionista-chefe Clara, com seu inglês fluente e sorriso ensaiado. O homem respondeu em uma enxurrada de sons guturais. Uma língua que não era inglês, nem espanhol, nem francês. Era russo. O constrangimento se espalhou como uma mancha de óleo. Clara tentou o espanhol, depois um francês hesitante. Nada. O milionário, que mais tarde seria identificado como o enigmático senhor Dmitry Volkov, parecia cada vez mais frustrado, seus olhos azuis faiscando com uma mistura de impaciência e desamparo. Ricardo Almeida, alertado pelo burburinho, aproximou-se, sua expressão de cordialidade se desfazendo em pânico. Ele tentou o inglês, gesticulou, mas as palavras do hóspede permaneciam um mistério indecifrável. A cena era patética. A equipe de um dos hotéis mais exclusivos da cidade, paralisada pela incapacidade de se comunicar com um de seus mais importantes hóspedes. O silêncio tenso era pontuado apenas pelos murmúrios dos outros hóspedes e o tilintar ocasional de uma xícara de café. No canto, quase invisível, Ana observava. Com seu carrinho de limpeza e o uniforme discreto, ela era uma sombra que se movia pelos corredores do Grand Imperial, limpando vestígios de luxo e excesso. Seus olhos, no entanto, eram atentos. Ela via a aflição do homem, a impotência dos funcionários. Uma memória distante, quase um sussurro, ecoou em sua mente. A voz de sua avó, uma melodia russa que embalava suas noites de infância. Fragmentos de palavras, de canções de ninar, de histórias contadas em uma língua que ela nunca compreendeu totalmente, mas que de alguma forma residia em sua alma. Impulsionada por um instinto que ela mesma não compreendia, Ana deu um passo à frente. O som de seus sapatos contra o mármore era quase inaudível, mas sua voz, suave e hesitante, cortou o ar pesado do saguão. "Prostite, pojalusta. Vam nujen chai?" perguntou ela, as palavras saindo de seus lábios com uma naturalidade surpreendente, como se sempre tivessem estado ali, esperando o momento certo para serem pronunciadas. O milionário, que até então parecia uma estátua de frustração, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os dela e um lampejo de surpresa, seguido por um alívio quase palpável, iluminou seu rosto. Um silêncio ainda mais profundo se instalou, mas desta vez era um silêncio de espanto. Ricardo Almeida e Clara olhavam para Ana como se ela tivesse acabado de levitar. Uma funcionária da limpeza, a quem mal notavam, falava russo? O Sr. Volkov, com um aceno de cabeça, respondeu em sua língua nativa, a voz grave, mas agora com um tom de gratidão. Ana, sentindo o peso de todos os olhares, ofereceu um pequeno sorriso e repetiu sua oferta. "Um chá quente, talvez?"
para acalmar os nervos. Ele assentiu, e ela rapidamente providenciou uma xícara fumegante, entregando-a com uma delicadeza que contrastava com a pressa e a rigidez do ambiente. Não era apenas a tradução que Ana oferecia, mas uma ponte, uma conexão humana que transcendia a barreira do idioma. Enquanto o milionário bebia o chá, Ana, com uma calma que surpreendia a si mesma, começou a traduzir. As reservas, que estavam em nome de uma empresa e não diretamente no dele, foram rapidamente esclarecidas. Os pedidos de serviços de quarto, as dúvidas sobre os horários de funcionamento do spa, as recomendações de restaurantes para o jantar, tudo fluiu com uma clareza que antes parecia impossível. O Sr. Volkov, visivelmente aliviado, agradeceu com um sorriso genuíno, algo que ninguém no hotel havia visto nele até então. Ele então fez um pedido inesperado. Você poderia me acompanhar até a suíte presidencial? Preciso que me explique o funcionamento de algumas coisas no quarto. Parece que o manual está apenas em português. Ricardo Almeida, ainda em choque, tentou intervir, oferecendo um dos seus gerentes para a tarefa. Mas o Sr. Volkov foi irredutível, seu olhar fixo em Ana. Não, eu confio nela. Ela me compreende. Ana, com o coração batendo forte, sentiu um misto de apreensão e uma estranha excitação. Ela, a invisível, a que limpava o chão, estava sendo solicitada pelo hóspede mais importante do hotel. Na suíte presidencial, um espaço que ela só conhecia por fora, Ana explicou os controles de iluminação, o sistema de som e os recursos tecnológicos do quarto. Tudo em um russo que, embora um pouco enferrujado, era perfeitamente compreensível. O Sr. Volkov ouvia atentamente, seus olhos fixos nela, como se tentasse decifrar um enigma. Quando terminaram, ele se virou para ela, sua expressão séria. Ana, certo? Ele perguntou. Ela assentiu. Eu preciso de alguém como você durante minha estadia, alguém que me entenda. Você aceitaria ser minha intérprete pessoal? Ana hesitou. Intérprete pessoal? Ela, com sua vida simples, com as contas acumuladas e o sonho da faculdade de letras, interrompido pela necessidade de trabalhar? Eu não sei, senhor. Eu sou funcionária da limpeza. Ela começou, a voz sumindo. O Sr. Volkov a interrompeu, sua voz firme. Não se preocupe com isso. Eu falarei com a gerência. E o pagamento será generoso, o suficiente para cobrir qualquer dívida e para que você possa retomar seus estudos, se desejar. A menção dos estudos do sonho adormecido atingiu Ana em cheio. A oportunidade era surreal, quase um milagre. Ela pensou na mãe, nas contas médicas, na esperança de um futuro diferente. Respirou fundo, o cheiro de luxo e a promessa de uma nova vida pairando no ar. Sim, senhor, eu aceito. Naquele instante, a vida de Ana, antes limitada aos corredores e aos quartos que limpava, acabava de dar uma reviravolta dramática e inesperada. A notícia da ascensão meteórica de Ana, de discreta funcionária da limpeza a intérprete pessoal do Sr. Volkov, espalhou-se pelo Grand Imperial como um incêndio. Ricardo Almeida, o gerente, tentou disfarçar o choque com um sorriso forçado, mas seus olhos denunciavam a perplexidade. Ele havia perdido a oportunidade de brilhar e a glória recaíra sobre alguém que ele mal notava. Clara, a recepcionista-chefe, sentia uma pontada de inveja misturada à admiração relutante. Como Ana, a garota silenciosa que mal falava, podia ter um segredo tão valioso. Ana, por sua vez, sentia-se flutuando em uma nuvem de incredulidade. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, ela mal conseguiu dormir. A imagem do Sr. Volkov, a voz grave em russo, a promessa de uma nova vida, tudo parecia um sonho vívido demais para ser real. As dívidas de sua mãe, a faculdade de letras que ela tanto amava e que tivera que abandonar, o futuro incerto que a atormentava, tudo isso de repente parecia ter uma solução. Mas, junto com a esperança, vinha a vertigem do desconhecido. Ela era apenas Ana, a garota da limpeza. Seria ela capaz de corresponder a essa confiança, a essa expectativa? Na manhã seguinte, o uniforme de faxineira foi substituído por um traje mais formal, emprestado às pressas por uma colega de recepção. Ana sentia-se estranha, como se estivesse vestindo uma fantasia. A recepcionista, que antes mal a cumprimentava,
agora a olhava com curiosidade e um certo respeito. Ricardo Almeida, com um sorriso que não chegava aos olhos, a instruiu sobre seus novos deveres, enfatizando a importância da discrição e da eficiência. Ele tentou, sem sucesso, extrair detalhes sobre a conversa de Ana com o milionário, mas ela instintivamente manteve a compostura. O primeiro encontro oficial como intérprete aconteceu em uma das salas de reunião do hotel. O Sr. Volkov, sentado à cabeceira da mesa polida, parecia ainda mais imponente. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça e um sorriso discreto. "Bom dia, Ana. Espero que esteja confortável com sua nova função." Sua voz, embora formal, carregava um tom de reconhecimento que acalmou os nervos de Ana. A primeira tarefa era simples: traduzir uma série de e-mails e documentos sobre seus compromissos no Brasil. Ana mergulhou nas palavras, sentindo a familiaridade do russo e a fluidez do português se encontrarem em sua mente. Era como se a língua, antes um fragmento, agora se completasse. Nos dias seguintes, os encontros entre Ana e Dmitri, como ele pediu para ser chamado para surpresa dela, tornaram-se a rotina. Ele se revelou um homem de poucas palavras, mas com uma mente afiada e um olhar que parecia enxergar além das aparências. As conversas não se limitavam apenas a negócios. Durante os intervalos ou enquanto caminhavam pelos jardins do hotel, Dmitri começou a compartilhar fragmentos de sua história. Ele havia nascido no Brasil, mas sua família se mudara para a Rússia quando ele era muito pequeno. "Minhas memórias daqui são como sonhos distantes", ele disse uma vez, seus olhos fixos em um ponto distante. Cheiros, cores, mas as palavras se perderam. "Minha mãe me falava em português, mas meu pai, ele insistia no russo." Ana percebeu que Dmitri carregava uma dualidade, uma alma dividida entre duas culturas. Ele era o empresário russo, frio e calculista nos negócios, mas havia uma melancolia em seu olhar, uma busca por algo que parecia ter sido deixado para trás. Ela, que também tinha suas raízes em uma cultura diferente, através da avó russa, compreendia a complexidade de se sentir entre dois mundos. As conversas em russo, intercaladas com explicações em português, criaram uma ponte única entre eles. Ela não era apenas uma tradutora de palavras, mas de nuances de sentimentos que não podiam ser expressos em uma única língua. Dmitri falava sobre seus negócios, que envolviam tecnologia médica de ponta e inteligência artificial. Ele era um visionário à frente de seu tempo, e Ana, com sua curiosidade inata e sua mente ávida por conhecimento, absorvia cada informação. Ela o ajudava a entender a cultura brasileira, as sutilezas da negociação local, as expressões idiomáticas que não podiam ser traduzidas literalmente. Ele, por sua vez, a ensinava sobre a disciplina e a visão estratégica do mundo dos negócios. A parceria profissional se aprofundava a cada dia, e Ana percebia que a confiança de Dmitri nela ia além da competência linguística. Ele a via como alguém que o compreendia, que enxergava a alma dividida por trás do empresário bem-sucedido. Um dia, enquanto discutiam um contrato complexo, Dmitri parou abruptamente. "Ana", ele disse, seu tom mais suave do que o habitual. "Minha mãe está chegando ao Brasil amanhã. Ela é médica brasileira. Gostaria que você a conhecesse. Jantaríamos juntos." O convite pegou Ana de surpresa. Conhecer a mãe dele era um passo além da relação profissional, um convite para entrar em seu mundo pessoal. Ela sentiu um calafrio de nervosismo e uma pontada de curiosidade. "Seria uma honra, Sr. Volkov", ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ele sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos, e Ana sentiu algo se aquecer dentro dela. A ponte que ela construíra com as palavras estava se transformando em algo mais, algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que a atraía com uma força irresistível. A noite do jantar com a mãe de Dmitri chegou, e Ana sentia o estômago revirado por uma mistura de nervosismo e expectativa. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, que uma das colegas da recepção, agora mais amiga do que colega, insistiu em emprestar. Ao se olhar no espelho, Ana quase não se reconheceu. A garota da limpeza, com suas roupas discretas e seu semblante cansado, havia dado lugar a uma mulher que, apesar da insegurança, carregava uma nova luz nos olhos. Dmitri a buscou pessoalmente na entrada do hotel.
Ele estava impecável em um terno escuro, e seus olhos, ao encontrá-la, suavizaram-se em um reconhecimento que fez o coração de Ana disparar. Você está muito elegante, Ana, ele disse, um leve sorriso brincando em seus lábios. O elogio, simples como era, fez Ana corar. Eles seguiram para um restaurante charmoso, afastado do burburinho dos grandes centros, com uma atmosfera acolhedora e luzes baixas. Ao entrarem, uma mulher de cabelos grisalhos elegantemente presos e olhos que espelhavam os de Dmitri se levantou de uma mesa. Era a doutora Helena Volkov, a mãe dele. Seus traços eram suaves e um sorriso caloroso iluminou seu rosto ao vê-los. Ela abraçou o filho com uma efusão que contrastava com a habitual reserva de Dmitri e depois se virou para Ana, estendendo a mão. Você deve ser a Ana. Dmitri falou tanto de você. É um prazer finalmente conhecê-la. Sua voz era doce, com um sotaque brasileiro que Ana reconheceu imediatamente. Ana, acostumada à formalidade e à distância, sentiu-se imediatamente à vontade com a espontaneidade de Helena. O jantar transcorreu em uma atmosfera leve e descontraída. Helena, ao contrário do filho, era expansiva e cheia de histórias. Ela era médica, uma pediatra renomada que havia dedicado sua vida a cuidar de crianças. Contou sobre sua juventude no Brasil, sobre como conheceu o pai de Dmitri, um engenheiro russo que veio ao país a trabalho, e como a vida os levou para a Rússia. Foi uma adaptação difícil, mas o amor nos uniu, ela disse olhando para Dmitri com ternura. Mas meu coração sempre teve um pedacinho aqui no Brasil. Helena se interessou genuinamente pela vida de Ana. Perguntou sobre sua família, seus sonhos, a faculdade que ela havia interrompido. Ana, inicialmente tímida, sentiu-se à vontade para compartilhar. Falou sobre sua avó russa, a origem de seu conhecimento da língua, e como a vida a havia levado a trabalhar no hotel. Helena ouvia com atenção, seus olhos transmitindo uma empatia profunda. Que história linda, Ana. Sua avó deve ter sido uma mulher incrível. E você, minha querida, tem um dom. Não é qualquer um que consegue construir pontes entre mundos tão diferentes. Dmitri, que geralmente era o centro das atenções, observava a interação entre as duas mulheres com um brilho nos olhos. Ele via a mãe, que ele amava profundamente, acolhendo Ana com a mesma calorosa humanidade que ele próprio começava a sentir por ela. E via Ana, que antes era uma figura discreta no hotel, desabrochando sob o olhar gentil de Helena, revelando uma inteligência e uma sensibilidade que ele já havia percebido. Helena, com sua sabedoria e experiência, percebeu a conexão sutil que se formava entre seu filho e Ana. Ela notou os olhares prolongados de Dmitri para a jovem, a forma como ele se inclinava para ouvir as palavras dela e o rubor que surgia nas bochechas de Ana quando ele falava. Sem dizer uma palavra, ela incentivava essa aproximação, contando histórias da infância de Dmitri no Brasil, memórias que ele havia quase esquecido, mas que Ana absorvia com fascínio. Ele era um menino curioso, sempre explorando, Helena contou, com um sorriso nostálgico, e muito apegado a esta praia aqui perto, onde passávamos os verões. Ao final do jantar, Ana sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Helena não a via apenas como uma intérprete, mas como uma jovem com potencial, com uma história rica e um futuro promissor. Ela era uma figura inspiradora e acolhedora, alguém que enxergava nela mais do que apenas uma tradutora, mais do que a garota da limpeza. Ela a via como Ana, uma alma sensível e inteligente. A relação entre Dmitri e Ana ganhou um novo significado após aquele jantar. A presença de Helena, a ponte entre o passado brasileiro de Dmitri e seu presente russo, serviu para solidificar a conexão que se formava entre eles. As conversas, antes focadas nos negócios, agora se estendiam a memórias, a sonhos, a vulnerabilidades. Dmitri, pela primeira vez, parecia se permitir ser mais do que o empresário milionário. Ele era um filho, um homem com uma história, e Ana estava ali para ouvir, para traduzir não apenas as palavras, mas os sentimentos que ele guardava. Um dos pontos marcantes ocorreu quando Helena sugeriu uma viagem rápida para revisitar a praia da infância de Dmitri, aquela que ela mencionara no jantar. Seria bom para você, meu filho, reconectar-se com suas raízes, ela disse, olhando para Ana com um brilho cúmplice nos olhos. Dmitri, para a surpresa de Ana, aceitou com um entusiasmo contido.
A ideia de revisitar um lugar tão significativo para ele e de fazê-lo com Ana e sua mãe parecia preencher um vazio que ele não sabia que existia. Ana sentiu que estava prestes a embarcar em uma jornada que transcenderia a tradução, mergulhando nas profundezas de uma história que estava apenas começando a se revelar. A viagem para a praia da infância de Dmitri foi um divisor de águas. Não era uma praia famosa, mas um recanto quase secreto com areia dourada e águas calmas, emoldurado por coqueiros que balançavam suavemente ao vento. Helena, com sua energia contagiante, parecia rejuvenescer a cada passo na areia. Ela contava histórias de um Dmitri menino, travesso e curioso, que passava horas construindo castelos de areia e explorando as piscinas naturais. Dmitri, que geralmente mantinha uma postura reservada, relaxou visivelmente. Um sorriso genuíno, livre de qualquer artifício, aparecia em seu rosto enquanto ele ouvia as memórias da mãe e observava Ana. Ana, por sua vez, sentia-se como se estivesse em um sonho. A brisa salgada em seu rosto, o som das ondas, a paisagem deslumbrante, tudo era um contraste gritante com os corredores do hotel. Ela observava Dmitri, agora um homem de negócios poderoso, mas que ali na praia de sua infância parecia se reconectar com uma versão mais leve de si mesmo. Ele a convidou para caminhar pela orla, e os dois andaram em silêncio por um tempo, apenas o som do mar quebrando a quietude. Foi então que Dmitri, quebrando o silêncio, começou a falar em português, um português hesitante, mas compreensível. É estranho, ele disse, seus olhos fixos no horizonte. Eu me lembro de sentir a areia, o cheiro do mar, mas as palavras, elas se foram. É como se uma parte de mim estivesse adormecida e agora aqui ela está acordando. Ana sentiu uma pontada de emoção. Ele estava se abrindo, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou que existisse sob a fachada de empresário. É como se o lugar guardasse as memórias, ela respondeu, sua voz suave. E a língua, ela é a chave para destrancá-las. Dmitri se virou para ela, seus olhos azuis encontrando os dela. Você é a chave, Ana. Você me ajudou a encontrar essa parte de mim. O reconhecimento em sua voz, a intensidade de seu olhar, fez o coração de Ana disparar. Naquele momento, a barreira entre eles, antes uma questão de idioma, dissolveu-se em uma conexão mais profunda, uma compreensão mútua que transcendia as palavras. Helena, observando-os à distância, sorria. Ela sabia que a viagem não era apenas para revisitar o passado de Dmitri, mas para construir um futuro. Ela havia percebido a faísca entre eles desde o primeiro jantar, e agora, vendo-os caminhar lado a lado, sentia que seu filho estava finalmente encontrando um lar, não em um lugar, mas em uma pessoa. Nos dias seguintes, de volta ao hotel, a dinâmica entre Ana e Dmitri mudou sutilmente. As conversas, antes estritamente profissionais, agora se estendiam a tópicos mais pessoais. Ele perguntava sobre os estudos dela, sobre seus sonhos para o futuro. Ela, por sua vez, sentia-se mais à vontade para compartilhar suas aspirações, seus medos, as dificuldades que enfrentava. Dmitri, com sua influência e recursos, ofereceu-se para ajudar Ana a retomar a faculdade, não apenas com o pagamento, mas com a flexibilidade de horários que ela precisaria. Você tem um talento para as línguas, Ana. Seria um desperdício não cultivá-lo, ele disse, sua voz carregada de sinceridade. A generosidade de Dmitri era avassaladora. Ana, acostumada a lutar por cada centavo, sentia-se grata e um pouco sobrecarregada. Ela aceitou a ajuda, mas com a condição de que, quando se formasse, ela trabalharia para ele, retribuindo a confiança e o investimento. Ele sorriu. Não duvido que você será uma excelente profissional, Ana, mas não se preocupe com isso agora. Apenas estude. A presença de Helena no Brasil se estendeu por mais algumas semanas e ela se tornou uma figura materna para Ana. As duas passavam horas conversando e Helena compartilhava sua sabedoria de vida, incentivando Ana a seguir seus sonhos e a não ter medo de abraçar as oportunidades. Ela via em Ana a força e a resiliência que muitas vezes faltavam nas pessoas que viviam em um mundo de privilégios. Um dia, enquanto Ana ajudava Dmitri a organizar alguns documentos, ele a surpreendeu com uma pergunta. Ana, você já pensou em viajar? Em conhecer outros lugares, outras culturas? Ela sorriu um pouco melancólica.
Sempre foi um sonho, Sr. Volkov, mas nunca tive a oportunidade. Ele a olhou com um brilho nos olhos. Minha empresa tem um escritório em Londres. Eu preciso de alguém de confiança lá, alguém que possa me ajudar com os contatos locais e a comunicação. Eu gostaria que você considerasse a possibilidade de ir para lá por um tempo. Seria uma experiência incrível para você e uma grande ajuda para mim. A proposta era audaciosa, quase inacreditável. Londres. Ana mal conseguia processar a ideia. Sair do Brasil, da sua pequena vida, para um continente distante, para uma cidade que ela só conhecia de filmes e livros. O medo se misturou à excitação. Era uma oportunidade de crescimento profissional, de mergulhar em uma nova cultura, de ver o mundo, mas também significava deixar tudo para trás. O olhar de Dmitri, no entanto, transmitia uma confiança que a impulsionava. Ele acreditava nela. E, de alguma forma, ela sentia que essa oportunidade não era apenas sobre trabalho, mas sobre um caminho que estava se abrindo, um caminho que a levaria para mais perto dele, para um futuro que ela jamais ousara sonhar. A proposta de Dmitri ecoou na mente de Ana por dias. Londres. A palavra em si carregava um peso de possibilidades e medos. Ela se viu dividida entre a excitação de uma aventura sem precedentes e a apreensão de deixar para trás a única vida que conhecia. Sua mãe, ao saber da oferta, chorou de alegria e orgulho, mas também de uma tristeza silenciosa pela iminente separação. Vá, minha filha, ela disse com a voz embargada. É a sua chance. Não olhe para trás. Ricardo Almeida, ao ser informado da transferência de Ana, reagiu com uma mistura de inveja mal disfarçada e um profissionalismo forçado. Uma grande oportunidade, Ana, ele murmurou, evitando o contato visual. Clara, a recepcionista, foi mais sincera. Não acredito que você vai mesmo. Que sorte a sua. Mas vamos sentir sua falta por aqui. As despedidas no hotel foram agridoces, com colegas que antes mal a notavam agora, a tratando com um novo respeito, quase reverência. Ana percebeu que sua ascensão não era apenas uma mudança de cargo, mas uma redefinição de sua identidade aos olhos dos outros. A preparação para a viagem foi um turbilhão. Dmitri, através de sua equipe, cuidou de todos os detalhes. Visto, passagens, um apartamento mobiliado em uma área central de Londres. Ana sentia-se uma peça em um jogo muito maior, mas confiava na visão e na generosidade dele. Helena, antes de retornar à Rússia, passou um tempo valioso com Ana, dando-lhe conselhos sobre a vida em uma nova cultura, sobre como se adaptar e, mais importante, sobre como manter-se fiel a si mesma. Londres é uma cidade vibrante, Ana, mas nunca se esqueça de onde você veio. Suas raízes são sua força, ela aconselhou com um abraço apertado. O dia da partida chegou. No aeroporto, sua mãe a abraçou com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana sentiu um aperto no peito, mas a determinação de abraçar o novo a impulsionava. Dmitri estava lá, discreto, mas presente. Seu olhar, ao se despedir, transmitia uma mistura de expectativa e um carinho que Ana começava a reconhecer. Estarei lá em breve, Ana. Não se preocupe com nada, ele prometeu, sua voz suave, mas firme. A chegada a Londres foi um choque para os sentidos. A arquitetura imponente, o ritmo frenético da cidade, a mistura de sotaques e culturas, tudo era novo e avassalador. O apartamento era moderno e confortável, com uma vista deslumbrante para os telhados de tijolos e a agitação das ruas. Nos primeiros dias, Ana explorou os arredores, sentindo-se uma estrangeira, mas também uma aventureira. Ela visitou parques, museus e se perdeu nas ruas movimentadas, absorvendo cada detalhe da nova realidade. Seu trabalho no escritório de Londres da Volkov Enterprises começou quase imediatamente. Ela foi recebida por uma equipe internacional, e sua fluência em russo e português, combinada com seu inglês aprimorado, a tornou indispensável. Ela auxiliava nos contatos com parceiros brasileiros e russos, traduzia documentos complexos e organizava a agenda de reuniões importantes. A cada dia, Ana sentia-se mais confiante em suas habilidades, e a sensação de estar contribuindo para algo significativo era gratificante. A comunicação com Dmitri se intensificou. As videochamadas se tornaram frequentes, não apenas para discutir o trabalho, mas para compartilhar as experiências do dia.
Ele perguntava sobre sua adaptação, sobre os lugares que ela havia visitado, e ela, por sua vez, compartilhava suas impressões e descobertas. Nessas conversas, a formalidade que os cercava no Brasil se desfez ainda mais. Dmitri parecia mais relaxado, mais aberto, e Ana sentia-se à vontade para expressar seus pensamentos e sentimentos. Um mês após a chegada de Ana, Dmitri cumpriu sua promessa e viajou para Londres. O reencontro foi carregado de uma tensão agradável. Ele a cumprimentou com um sorriso que alcançou seus olhos, e Ana sentiu um calor familiar se espalhar por seu peito. "Como você está se adaptando, Ana?" ele perguntou, sua voz carregada de uma preocupação genuína. "Estou adorando o Sr. Volkov. É tudo muito diferente, mas estou aprendendo muito", ela respondeu, sentindo o rubor em suas bochechas. Dmitri havia planejado uma série de reuniões, mas também reservou tempo para mostrar a Ana alguns de seus lugares favoritos na cidade. Eles visitaram a Tate Modern, caminharam às margens do Tâmisa e jantaram em restaurantes charmosos. Nesses momentos, a linha entre o profissional e o pessoal se tornava cada vez mais tênue. Ele compartilhava histórias de sua vida na Rússia, de seus desafios e aspirações. Ana, por sua vez, falava sobre seus sonhos de um futuro mais seguro para sua família, sobre a alegria de retomar os estudos. Uma noite, enquanto caminhavam pela Tower Bridge iluminada, Dmitri parou e se virou para Ana. A luz da cidade refletia em seus olhos, tornando-os ainda mais intensos. "Ana", ele começou, sua voz um pouco mais baixa. "Eu sei que tudo isso aconteceu muito rápido, mas eu sinto que você trouxe algo novo para a minha vida. Uma perspectiva, uma luz. E eu não quero que essa luz se apague." Ana sentiu o coração acelerar. As palavras dele eram um convite, uma declaração que ia além de qualquer expectativa. Ela o olhou e, no silêncio da noite londrina, sem a necessidade de tradução, ela soube que o caminho que se abria diante deles era muito mais do que uma jornada profissional. Era o início de uma história que estava apenas começando a ser escrita, e ela estava pronta para cada capítulo. As palavras de Dmitri pairaram no ar frio da noite londrina, carregadas de uma emoção que Ana mal ousava nomear. A luz da Tower Bridge banhava seus rostos, e o som distante do tráfego parecia amplificar o batimento acelerado do coração de Ana. Ela olhou para ele, seus olhos buscando os dele, e viu ali uma vulnerabilidade que desarmava sua própria hesitação. Não havia necessidade de uma resposta imediata em palavras. O silêncio entre eles era uma resposta em si, um reconhecimento mútuo de que algo profundo estava florescendo. Dmitri não forçou a situação. Ele apenas estendeu a mão, e Ana, sem pensar, a segurou. O toque era gentil, mas firme, e uma corrente elétrica pareceu percorrer seu braço. Eles continuaram a caminhar lado a lado, a mão de Dmitri envolvendo a dela, um gesto simples que falava volumes. Naquela noite, Londres, com sua grandiosidade e sua história, tornou-se o cenário de um novo começo para Ana. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma intensidade crescente. A presença de Dmitri em Londres se estendeu, e ele passava grande parte do tempo no escritório, mas sempre encontrando momentos para Ana. Os almoços de trabalho se transformaram em conversas mais íntimas, os passeios pela cidade em descobertas compartilhadas. Dmitri a levava a galerias de arte, a pequenos cafés escondidos, a concertos de música clássica, experiências que Ana nunca imaginou vivenciar. Ele parecia ter um prazer genuíno em vê-la absorver a cultura e a beleza ao seu redor, e Ana, por sua vez, sentia-se cada vez mais à vontade para ser ela mesma na presença dele. A barreira de Sr. Volkov começou a desmoronar. Ana, encorajada pelo olhar e pelo tom de voz dele, ocasionalmente o chamava apenas de Dmitri, e ele respondia com um sorriso que a fazia sentir-se especial. As conversas em russo se tornaram mais fluidas, permeadas por um português que Dmitri se esforçava para resgatar, muitas vezes com a ajuda divertida de Ana. Eles riam juntos dos erros dele, e nesses momentos de leveza, a diferença de suas origens e posições sociais parecia desaparecer. O trabalho de Ana no escritório de Londres prosperava. Sua dedicação e sua capacidade de adaptação foram notadas por todos. Ela não era mais apenas a intérprete, era uma peça fundamental na equipe, uma ponte cultural e linguística que se tornara indispensável. A cada dia,
Ana sentia-se mais confiante e realizada, e parte dessa confiança vinha do apoio inabalável de Dmitri. Ele a elogiava abertamente, reconhecendo seus esforços e incentivando-a a assumir novas responsabilidades. Uma tarde, enquanto trabalhavam até tarde no escritório, Dmitri a convidou para jantar. Era um convite simples, mas o olhar em seus olhos indicava que não era apenas um jantar de negócios. No restaurante, com a cidade iluminada pela janela, ele começou a falar sobre seus pais, sobre a pressão de assumir os negócios da família e sobre a solidão que muitas vezes acompanhava sua posição. É difícil encontrar alguém que entenda Ana, ele confessou, sua voz baixa. Alguém que veja além do nome do dinheiro. Ana ouviu atentamente, sentindo uma onda de empatia. Ela sabia o que era ser julgada pela aparência, pela posição social. Eu entendo, ela disse, sua voz suave. É fácil para as pessoas criarem uma imagem, um estereótipo, mas a verdade é sempre mais complexa. Dmitri a olhou, e um sorriso terno surgiu em seus lábios. Você entende. É por isso que você é diferente. Naquela noite a conversa se estendeu por horas. Eles falaram sobre seus medos, suas esperanças, o futuro que cada um desejava. Dmitri não era mais um empresário distante. Ele era um homem complexo, com suas próprias inseguranças e anseios. E Ana, pela primeira vez, sentiu que estava se conectando com ele em um nível que transcendia qualquer barreira. Ao final do jantar, Dmitri a levou de volta ao apartamento. No saguão, antes de se despedirem, ele hesitou por um momento e então, com um gesto suave, tocou o rosto de Ana. Seus olhos se encontraram e o mundo pareceu parar. Ele se inclinou lentamente e seus lábios encontraram os dela em um beijo terno e demorado. Era um beijo que selava não apenas uma atração, mas uma conexão profunda, um reconhecimento de almas que haviam se encontrado em meio ao caos e à distância. Ana sentiu o calor se espalhar por todo o seu corpo, uma mistura de surpresa, alegria e uma sensação de que estava exatamente onde deveria estar. O beijo era a confirmação silenciosa de tudo o que havia crescido entre eles, desde o primeiro encontro no hotel, passando pelo jantar com Helena, até a praia da infância de Dmitri. Era o início de um novo capítulo, um capítulo onde as palavras não eram mais a única forma de comunicação, e onde o coração de Ana, antes tão guardado, começava a se abrir para um amor que ela nunca imaginou ser possível. Londres, a cidade que a acolheu, agora testemunhava o florescer de uma paixão que prometia reescrever seu destino. O beijo na Tower Bridge foi o ponto de virada, o selo de uma promessa não dita, mas profundamente sentida. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação de leveza e uma euforia contida. O mundo parecia mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Ao chegar ao escritório, encontrou Dmitri já em sua sala, e o olhar que ele lhe dirigiu, um misto de carinho e cumplicidade, confirmou que a noite anterior não havia sido um sonho. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou de forma irreversível. A formalidade profissional que ainda pairava, mesmo que tênue, dissolveu-se completamente. As reuniões de trabalho eram intercaladas com olhares demorados, sorrisos cúmplices e toques acidentais que se prolongavam. Os almoços e jantares a dois tornaram-se rotina e as conversas se aprofundaram, revelando camadas de suas personalidades que antes estavam ocultas. Dmitri falava sobre seus sonhos para a empresa, sobre o legado que queria construir, e Ana compartilhava suas aspirações acadêmicas e o desejo de usar suas habilidades para fazer a diferença. Ele a levava para explorar Londres de uma forma que um turista comum jamais faria. Não eram apenas os pontos turísticos famosos, mas os pequenos becos charmosos, as livrarias antigas, os mercados de rua vibrantes. Dmitri parecia encontrar alegria em cada nova descoberta de Ana, em cada expressão de admiração em seu rosto. Ele a incentivava a falar mais em russo, corrigindo-a com paciência e um sorriso, e ela, por sua vez, o ajudava a aprimorar seu português, transformando as aulas de idiomas em momentos de brincadeira e intimidade. Ana sentia-se florescer. A segurança que Dmitri lhe oferecia, não apenas material, mas emocional, permitiu que ela se abrisse de uma forma que nunca havia feito antes. Ela compartilhava suas inseguranças, seus medos de não estar à altura das expectativas,
e ele a ouvia com uma atenção que a fazia sentir-se a pessoa mais importante do mundo. Você é mais do que suficiente, Ana. Você é extraordinária, ele dizia, e suas palavras ressoavam em seu coração, construindo uma nova base de autoconfiança. A notícia do relacionamento deles não demorou a se espalhar, primeiro no pequeno círculo do escritório de Londres, e depois, inevitavelmente, alcançando os ouvidos de Helena, na Rússia. Longe de qualquer desaprovação, Helena reagiu com uma alegria genuína. Ela ligava para Ana com frequência, perguntando sobre Dmitri, sobre o relacionamento deles e expressando sua satisfação. Eu sabia que vocês se encontrariam, querida, ela disse em uma ligação, sua voz cheia de carinho. O destino tem seus próprios planos. No entanto, nem tudo era um conto de fadas sem desafios. A distância entre Londres e o Brasil ainda era uma realidade, e Ana sentia falta de sua mãe e de sua antiga vida, por mais que amasse a nova. As notícias de casa, embora geralmente boas, às vezes traziam a nostalgia de um passado que ela havia deixado para trás. Dmitri percebeu essa melancolia em alguns momentos e, com sua sensibilidade, sempre encontrava uma forma de confortá-la, seja com um abraço apertado, uma conversa sincera ou um plano para visitarem o Brasil juntos em breve. Além disso, a vida de Dmitri era complexa. Seus compromissos de negócios o levavam a viagens frequentes, e Ana, embora compreendesse, sentia a ausência dele. Nessas ocasiões, as videochamadas se tornavam ainda mais importantes e eles passavam horas conversando, compartilhando os detalhes de seus dias, mantendo a chama acesa através da distância. Um dia, durante um jantar romântico em um restaurante com vista para o Tamisa, Dmitri segurou a mão de Ana sobre a mesa. Seus olhos azuis, sempre tão expressivos, estavam fixos nos dela. Ana, ele começou, sua voz um pouco mais séria do que o habitual. Eu não quero mais viver sem você. Eu quero que você seja parte da minha vida, não apenas profissionalmente, mas em todos os sentidos. O coração de Ana deu um salto. Ela sabia o que ele estava dizendo, o que estava implícito em suas palavras. Era um passo gigantesco, uma proposta de futuro que ia além de qualquer coisa que ela pudera imaginar. A vida que ela construíra em Londres com o apoio dele havia se tornado um alicerce para algo muito maior. Ela sentia um misto de vertigem e uma certeza avassaladora. Dmitri, ela respondeu, sua voz embargada pela emoção. Eu também não quero viver sem você. As palavras eram poucas, mas carregadas de todo o amor e a gratidão que ela sentia. Ele sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto, e apertou a mão dela. Naquele momento, sob as luzes cintilantes de Londres, Ana soube que sua jornada estava apenas começando e que o amor que havia encontrado era o maior presente de todos, uma promessa de um futuro compartilhado, repleto de novas aventuras e de uma felicidade que parecia infinita. A declaração de Dmitri, selada pelo beijo e pela promessa de um futuro, transformou a vida de Ana em Londres de uma forma ainda mais profunda. Aquele jantar marcou o início de uma nova fase, onde o nós se tornou o centro de suas vidas. Nos dias que se seguiram, a euforia do momento deu lugar a uma felicidade mais serena e constante. Eles não precisavam mais de palavras grandiosas. A forma como se olhavam, os toques gentios e a sintonia em cada gesto falavam por si. Dmitri, com sua habitual eficiência, começou a planejar os próximos passos. Ele sugeriu que Ana se mudasse para seu apartamento, um espaçoso e elegante duplex com vista para o Hyde Park. A ideia, embora emocionante, trouxe um leve nervosismo a Ana. Era um salto gigantesco, um mergulho completo na vida de Dmitri, que era tão diferente da sua. No entanto, a confiança que ele inspirava e o amor que sentia por ele superaram qualquer apreensão. Será a nossa casa, Ana, ele disse, segurando suas mãos. Um lugar onde podemos construir tudo juntos. A mudança foi rápida e organizada. A equipe de Dmitri cuidou de todos os detalhes, e em poucos dias as poucas posses de Ana estavam no novo apartamento. Viver com Dmitri era uma experiência de constante aprendizado e descoberta. Ele era atencioso, surpreendendo-a com pequenos gestos de carinho, como seu café favorito pela manhã ou flores frescas em sua mesa de trabalho. Ana, por sua vez,
trouxe uma leveza e uma alegria contagiantes para a vida dele, que muitas vezes era dominada por compromissos e responsabilidades. Ela o incentivava a desacelerar, a desfrutar dos pequenos prazeres, e ele se permitia ser levado por sua energia. O trabalho no escritório de Londres continuou, mas agora com uma dinâmica diferente. Eles mantinham o profissionalismo durante o horário de expediente, mas a linha entre o pessoal e o profissional estava irremediavelmente borrada. Os colegas que já haviam notado a proximidade agora observavam a cumplicidade evidente entre eles. A maioria reagiu com aceitação e até admiração, vendo o quanto Ana havia crescido e o quanto Dmitry parecia mais feliz e acessível. Ana ligou para sua mãe no Brasil para compartilhar a notícia. A princípio, houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro profundo. "Minha filha, você tem certeza?" Sua mãe perguntou, a voz cheia de uma mistura de preocupação e alegria. "Ele é um homem de outro mundo, Ana. Tão diferente de nós." Ana explicou com paciência e carinho que o amor deles transcendia as diferenças sociais e culturais. "Ele me faz feliz, mãe, e me respeita. É o que importa." Aos poucos, a voz de sua mãe se encheu de orgulho e aceitação. "Se é isso que te faz feliz, minha filha, então eu estou feliz por você." A maior preocupação de Ana, no entanto, era a família de Dmitry. Embora Helena tivesse sido um anjo em sua vida, ela sabia que a família Volkov era poderosa e tradicional. Dmitry, percebendo sua apreensão, a tranquilizou. "Minha família é importante para mim, Ana, mas você é a mulher que eu escolhi, e eles vão te aceitar." Ele prometeu apresentá-la à sua mãe, Irina, e a outros membros da família em um futuro próximo, possivelmente durante uma viagem à Rússia. A perspectiva a deixava nervosa, mas a confiança no amor de Dmitry a fortalecia. Enquanto isso, a vida deles em Londres se estabelecia em uma rotina que era ao mesmo tempo previsível e cheia de surpresas. Eles exploravam a cidade juntos, frequentavam eventos culturais e jantavam com amigos de Dmitry, que a acolhiam com curiosidade e simpatia. Ana continuava seus estudos, agora com o apoio irrestrito de Dmitry, que a incentivava a perseguir seus sonhos. Ela sentia que estava vivendo um conto de fadas, mas um conto de fadas real, construído sobre respeito, carinho e uma conexão profunda. Uma noite, enquanto jantavam em casa com a cidade iluminada pela janela, Ana olhou para Dmitry. "Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo." Ela confessou, um sorriso nos lábios. "Eu era apenas a intérprete do hotel e agora..." Ele segurou sua mão, seus olhos fixos nos dela. "E agora, você é a mulher que amo, Ana." E isso é só o começo. As palavras de Dmitry ressoaram em seu coração, confirmando que a jornada que haviam iniciado era muito mais do que um romance. Era a construção de uma vida juntos, um futuro onde o amor era a fundação mais sólida de todas. A vida no apartamento de Dmitry, agora o lar de ambos, consolidou ainda mais o vínculo entre Ana e ele. Cada dia era uma nova descoberta, uma camada a mais revelada em seu relacionamento. No entanto, a perspectiva de conhecer a família de Dmitry na Rússia pairava no ar, um misto de excitação e apreensão. Dmitry, percebendo a ansiedade de Ana, fazia questão de tranquilizá-la. "Minha mãe é uma mulher forte, Ana, mas ela verá o que eu vejo em você," ele repetia, segurando sua mão com firmeza. E Helena já falou maravilhas. A viagem foi marcada para algumas semanas depois, coincidindo com um importante evento de negócios da Volkov Enterprises em Moscou. Ana se dedicou a aprender mais sobre a cultura russa, as tradições e até mesmo algumas frases de cortesia mais formais, determinada a causar uma boa impressão. Dmitry, por sua vez, compartilhava histórias de sua infância, de sua família, preparando-a para o que viria. Finalmente, o dia da partida chegou. O voo para Moscou foi longo, mas a presença de Dmitry ao seu lado, sua mão ocasionalmente apertando a dela, a acalmava. Ao desembarcarem no aeroporto, foram recebidos por um motorista e um carro de luxo que os esperava. A paisagem de Moscou, com sua arquitetura imponente e sua energia vibrante, era diferente de Londres, mas igualmente fascinante. O carro os levou diretamente para a residência principal da família Volkov, nos arredores da cidade. Era uma propriedade grandiosa, quase uma mansão,
com jardins impecáveis e uma arquitetura que exalava história e poder. Ana sentiu um nó na garganta ao se aproximar. A escala de tudo aquilo era avassaladora, um lembrete do mundo ao qual Dmitri pertencia. Ao entrarem, foram recebidos por Helena, que correu para abraçar Ana com um carinho genuíno. "Minha querida, que bom que você veio!" ela exclamou, seus olhos brilhando. A presença de Helena foi um bálsamo para o nervosismo de Ana. Um rosto familiar e acolhedor em meio a um ambiente tão imponente. Pouco depois, Irina Volkov, a matriarca da família, entrou na sala. Ela era uma mulher de porte elegante, com cabelos prateados impecavelmente arrumados e olhos que pareciam analisar cada detalhe. Seu olhar pousou em Ana, e por um momento, Ana sentiu-se completamente exposta. Dmitri, percebendo a tensão, deu um passo à frente colocando a mão nas costas de Ana. "Mamãe, esta é Ana. Ana, esta é minha mãe, Irina." Irina estendeu a mão para Ana, um gesto formal, mas não hostil. "Bem-vinda à nossa casa, Ana," ela disse em russo, sua voz firme. Ana respondeu com um "Spasibo, Irina Nikolaevna." "Obrigada, Irina Nikolaevna," usando o patronímico como Helena a havia instruído. Um leve sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Irina. Os dias que se seguiram foram uma mistura de compromissos sociais e momentos de adaptação. Ana foi apresentada a tios, tias, primos e primas, todos membros de uma família extensa e influente. Muitos a observavam com curiosidade, alguns com uma ponta de ceticismo. Ela se esforçava para ser educada, atenciosa e mostrar sua verdadeira essência, não apenas a intérprete, mas a mulher que amava Dmitri. Dmitri foi seu maior aliado. Em cada interação ele a apoiava, elogiava suas qualidades e deixava claro para todos que Ana era sua escolha. Ele a incluía em todas as conversas, traduzindo quando necessário e garantindo que ela se sentisse parte da família, não uma estranha. Helena também desempenhou um papel crucial, atuando como uma ponte, suavizando qualquer aspereza e elogiando Ana abertamente para Irina e os outros. Irina, embora inicialmente reservada, começou a demonstrar sinais de aceitação. Ela observava a interação entre Ana e Dmitri, a forma como ele a olhava, a felicidade que Ana trazia para a vida de seu filho. Uma tarde, enquanto tomavam chá no jardim, Irina perguntou a Ana sobre sua família no Brasil, sobre sua educação e seus sonhos. A conversa foi mais longa e pessoal do que qualquer outra que tiveram, e Ana sentiu que estava finalmente começando a quebrar o gelo. "Você faz meu filho feliz, Ana," Irina disse, sua voz mais suave do que o habitual. "Isso é o mais importante." As palavras ditas com uma sinceridade que Ana não esperava foram um alívio imenso. Era a bênção tácita que ela tanto desejava. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Ana se aninhou nos braços de Dmitri. "Sua mãe, ela é incrível," ela sussurrou. "E obrigada por tudo, por me apoiar." Dmitri beijou o topo de sua cabeça. "Eu sempre estarei aqui, Ana, sempre." A visita a Moscou, que começou com tanta apreensão, estava se transformando em um triunfo. Ana não apenas havia sido aceita pela família Volkov, mas havia encontrado seu lugar em um mundo que antes parecia inatingível, solidificando ainda mais o alicerce de seu amor com Dmitri. A aceitação de Irina em Moscou foi um divisor de águas. Não era apenas a validação da matriarca, mas o reconhecimento de que Ana era, de fato, parte da vida de Dmitri e que seu amor era genuíno. A partir daquele momento, a tensão que Ana sentia em relação à família Volkov se dissipou, substituída por uma sensação de pertencimento e alívio. Os dias restantes na Rússia foram mais leves, preenchidos com jantares em família, visitas a museus e até mesmo um passeio pela Praça Vermelha, onde Dmitri, pela primeira vez, a apresentou a alguns de seus amigos de infância com um orgulho evidente. O retorno a Londres foi como voltar para casa, mas agora com um novo brilho. O apartamento deles parecia ainda mais aconchegante, e a rotina, antes apenas confortável, agora era infundida com uma segurança e uma alegria mais profundas. A jornada a Moscou havia solidificado o alicerce de seu relacionamento, provando que eles podiam enfrentar e superar desafios juntos. Com a aprovação familiar assegurada,
Dmitri sentiu que era o momento certo para dar o próximo passo. Uma noite, após um jantar tranquilo em casa, ele a surpreendeu. Não foi um pedido grandioso em um local público, mas um momento íntimo, apenas os dois. Ele se ajoelhou diante dela na sala de estar, a luz suave do abajur iluminando seu rosto. Em suas mãos, uma pequena caixa de veludo. Ana, ele começou, sua voz um pouco embargada pela emoção. Desde o dia em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me mostrou uma forma de amar que eu não sabia que existia. Você é minha parceira, minha confidente, meu lar. Eu não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante, com um diamante que cintilava sob a luz. Você aceita se casar comigo? As lágrimas brotaram nos olhos de Ana. Era o momento que ela secretamente sonhava, mas que parecia tão distante para a garota que chegou a Londres com apenas uma mala e um sonho. Sim, ela sussurrou, a voz embargada, estendendo a mão trêmula. Dmitri colocou o anel em seu dedo e o ajuste perfeito parecia um símbolo do encaixe de suas vidas. Ele a puxou para um abraço apertado, e por um longo tempo, eles apenas ficaram ali, embalados pela promessa de um futuro juntos. A notícia do noivado foi recebida com entusiasmo por Helena, que ligou imediatamente para Ana, chorando de alegria. Eu sabia que vocês eram feitos um para o outro, ela exclamou. A mãe de Ana no Brasil também reagiu com uma mistura de emoção e orgulho. Minha filha vai se casar com um príncipe, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Os meses seguintes foram preenchidos com os preparativos do casamento. Ana e Dmitri concordaram em uma cerimônia mais íntima, mais elegante em Londres, com a presença de suas famílias e amigos mais próximos. A organização era complexa, mas eles a encaravam como mais uma aventura a ser compartilhada. Ana se viu imersa em escolhas de vestidos, flores e menus, um universo que antes lhe parecia tão distante. Paralelamente aos preparativos, a vida profissional de Ana também florescia. Com o apoio de Dmitri, ela concluiu seu curso e começou a explorar novas oportunidades na área de tradução especializada e consultoria cultural. Sua fluência em russo e português, combinada com sua inteligência e sensibilidade, a tornava uma profissional altamente requisitada. Ela sentia que estava construindo sua própria carreira, não apenas vivendo à sombra de Dmitri, mas ao lado dele, como uma parceira igual. No entanto, em meio a toda a felicidade e os planos para o futuro, um pequeno detalhe começou a surgir, uma leve nuvem no horizonte. Dmitri, cada vez mais envolvido em projetos de expansão da Volkov Enterprises, estava viajando com mais frequência e por períodos mais longos. As ausências, embora compreendidas por Ana, começavam a pesar. As videochamadas se tornaram a principal forma de conexão, e embora ele sempre demonstrasse carinho e atenção, Ana sentia a falta da presença física, do toque, da rotina compartilhada que tanto valorizava. Era um lembrete sutil de que, mesmo no paraíso que haviam construído, a vida real continuava a apresentar seus próprios desafios e que o amor, por mais forte que fosse, exigia constante dedicação e adaptação. Os preparativos para o casamento avançavam a todo vapor, cada detalhe escolhido com carinho e a promessa de um dia inesquecível. No entanto, a crescente ausência de Dmitri, impulsionada pelas demandas de expansão da Volkov Enterprises, começou a lançar uma sombra sutil sobre a euforia do noivado. Ana compreendia a importância de seus compromissos, mas a saudade e a sensação de solidão nos longos dias no apartamento vazio começaram a se instalar. As videochamadas, antes um bálsamo, agora pareciam um lembrete agridoce da distância. Dmitri sempre ligava, sempre perguntava sobre o dia dela, sobre os preparativos do casamento, mas Ana sentia que a profundidade da conexão que eles construíram estava sendo testada pelas telas. Ela via o cansaço em seus olhos, a mente dele claramente dividida entre a conversa com ela e as responsabilidades que o aguardavam. Ela tentava ser compreensiva, mas por vezes uma pontada de ressentimento surgia. "Está tudo bem, Ana?" Ele perguntava em uma dessas chamadas, percebendo um silêncio mais longo dela. "Você parece um pouco distante." Ana forçava um sorriso. "Não, está tudo bem. Apenas com saudades." Ela não queria adicionar mais peso aos ombros dele, que já pareciam carregar o mundo.
Apesar da ausência física, Dmitri fazia questão de estar presente nos momentos cruciais do planejamento do casamento. Ele voltava para as provas do vestido de noiva, para as degustações do menu e para as reuniões com os fornecedores, sempre com um sorriso e um entusiasmo que acalmavam o coração de Ana. Nesses momentos, a magia do noivado ressurgia e ela se lembrava do porquê o amava tanto. A mãe de Ana, preocupada com a filha, ligava com frequência. "Ele está trabalhando muito, minha filha", ela perguntava, a voz cheia de preocupação materna. "Não se esqueça que o amor precisa de tempo e presença." Ana tentava minimizar, mas as palavras da mãe ressoavam em sua mente. Helena, por sua vez, estava em Moscou, mas mantinha contato constante com Ana, ajudando com a lista de convidados russos e oferecendo apoio moral. Ela percebia a tensão na voz de Ana, mas atribuía a ansiedade pré-casamento. "É normal, querida. Todo mundo fica um pouco nervoso antes do grande dia", ela dizia. Em meio a essa rotina de preparativos e ausências, Ana continuava a se dedicar à sua carreira. Ela conseguiu um projeto de tradução de grande porte para uma empresa de tecnologia, o que a mantinha ocupada e focada. Era uma forma de se sentir produtiva e independente, mesmo com a saudade de Dmitri. O trabalho era um lembrete de sua própria força e capacidade. Uma semana antes do casamento, Dmitri voltou de uma viagem de negócios particularmente longa e exaustiva. Ele chegou ao apartamento tarde da noite, visivelmente cansado, mas com um sorriso ao vê-la. Ana o abraçou apertado, sentindo o alívio de tê-lo de volta. "Senti tanto a sua falta", ela sussurrou, aninhada em seus braços. "Eu também, meu amor. Mais do que você imagina", ele respondeu, beijando seus cabelos. Naquela noite, enquanto conversavam sobre os últimos detalhes do casamento, Ana sentiu a necessidade de ser honesta. "Dmitri", ela começou, sua voz suave, "eu sei que seus negócios são importantes, mas suas viagens têm sido muito frequentes. Eu sinto sua falta. Sinto falta de nós." Dmitri suspirou, puxando-a para mais perto. "Eu sei, Ana, e eu sinto muito. Esta fase é crucial para a empresa, para o futuro que estamos construindo. Mas prometo que, depois do casamento, as coisas vão se acalmar. Teremos mais tempo para nós, para a nossa vida juntos." As palavras dele trouxeram um certo conforto, mas a promessa de um futuro mais presente ainda parecia um pouco distante. Ana queria acreditar, e ela o amava o suficiente para dar o benefício da dúvida. O casamento estava a poucos dias, e ela se agarrava à esperança de que, após o sim, a vida deles encontraria um novo ritmo, um equilíbrio onde o amor e a parceria pudessem florescer plenamente, sem as sombras da distância e da ausência. O grande dia se aproximava e, com ele, a promessa de um novo capítulo, incerto, mas repleto de esperança. O grande dia chegou, banhado por um sol suave que parecia abençoar a união de Ana e Dmitri. O nervosismo da véspera deu lugar a uma calma serena, uma certeza profunda de que aquele era o caminho certo. No elegante quarto do hotel onde se preparava, Ana vestia o seu deslumbrante vestido de noiva, um modelo clássico e sofisticado que realçava sua beleza natural. Helena estava ao seu lado, os olhos marejados de emoção, ajudando com os últimos ajustes e oferecendo palavras de encorajamento. A mãe de Ana, que havia chegado do Brasil dias antes, observava a cena com um sorriso orgulhoso, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. A cerimônia aconteceu em uma igreja histórica em Londres, adornada com flores brancas e luzes suaves. Quando as portas se abriram e Ana começou a caminhar pelo corredor, seu olhar encontrou o de Dmitri. Ele estava esperando no altar, impecável em seu terno, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez esquecer todo o resto. Naquele momento, todas as preocupações com as viagens e as ausências desapareceram. Existia apenas o amor puro e inabalável que os unia. Os votos foram proferidos com sinceridade e emoção. Dmitri prometeu amá-la, honrá-la e protegê-la. E Ana, com a voz embargada, prometeu ser sua parceira, seu porto seguro e sua alegria. O beijo que selou a união foi mais do que um gesto. Foi a confirmação de um compromisso profundo, a promessa de um futuro construído lado a lado. A igreja explodiu em aplausos, e o casal recém-casado saiu sob uma chuva de pétalas,
os sorrisos radiantes. A festa de recepção foi realizada em um salão deslumbrante, com vista para o Tâmisa. A atmosfera era de pura celebração. Famílias e amigos de ambos os lados se misturavam, brindando a felicidade dos noivos. Irina Volkov, para a surpresa de Ana, estava mais relaxada e até sorridente, observando o filho com um brilho nos olhos. Ela se aproximou de Ana durante a festa, segurou suas mãos e disse em um russo suave: "Seja muito feliz, minha querida. Dmitri encontrou em você a luz que precisava." As palavras da sogra foram um presente. Ana e Dmitri dançaram a primeira valsa como marido e mulher, perdidos um no olhar do outro, alheios ao mundo ao redor. Aquele era o auge de um sonho que havia começado de forma tão inesperada. Após a festa, eles partiram para uma breve e romântica lua de mel nas Maldivas. Os dias foram preenchidos com praias paradisíacas, mergulhos em águas cristalinas e longas conversas sob o céu estrelado. Era o tempo que tanto precisavam. Um refúgio onde podiam se reconectar e desfrutar plenamente da companhia um do outro, sem as pressões do trabalho ou os preparativos do casamento. Dmitri parecia mais relaxado do que Ana jamais o vira, e ela se deleitava em sua presença constante. Ele reafirmou seu amor e sua promessa de que as viagens diminuiriam, que a prioridade agora seria a vida que construiriam juntos. No entanto, a realidade os aguardava de volta a Londres. A euforia da lua de mel começou a se dissipar à medida que Dmitri retomava suas responsabilidades. Inicialmente ele cumpriu sua promessa, passando mais tempo em casa, trabalhando do escritório em Londres. Ana sentia um alívio imenso, desfrutando da rotina de casada, da presença dele, da sensação de ter seu marido ao seu lado. Mas o mundo dos negócios de Dmitri era implacável. Lentamente, as chamadas telefônicas voltaram a ser mais frequentes, as reuniões se estenderam até tarde, e os primeiros sinais de novas viagens começaram a surgir. Um projeto urgente na Ásia, uma nova filial a ser supervisionada na Europa Oriental. Dmitri explicava cada detalhe, pedia desculpas, prometia que seria apenas desta vez. Ana tentava ser compreensiva, lembrando-se da promessa dele, da importância de seus negócios. Mas à medida que a bagagem de Dmitri voltava a ser arrumada com mais frequência, uma pontada de preocupação e uma sombra de desilusão começavam a se instalar novamente em seu coração. O conto de fadas havia se tornado realidade, mas a realidade, como sempre, vinha com seus próprios desafios e o maior deles parecia ser o equilíbrio entre o amor e as exigências de um império. A promessa de Dmitri de que as viagens diminuiriam após o casamento parecia, com o passar das semanas, uma memória distante. O "apenas desta vez" tornou-se uma frase recorrente, quase um mantra, cada vez mais difícil de aceitar. Primeiro, foi uma semana em Xangai para fechar um contrato crucial. Depois, uma série de reuniões em Berlim e Paris. Em seguida, um projeto de longo prazo em Dubai. O apartamento, que antes transbordava a alegria da vida a dois, agora parecia grande demais, silencioso demais, preenchido apenas com a ausência de Dmitri. Ana tentava preencher o vazio. Mergulhou de cabeça em seu trabalho de tradução, aceitando mais projetos do que o habitual. Passava horas no escritório em casa, traduzindo documentos complexos e participando de conferências online. Encontrava-se com Helena para almoços e jantares, desabafando sutilmente sobre a rotina de Dmitri, mas sempre tentando manter a compostura. "Ele está construindo um império, Ana", Helena dizia compreensiva. "É o jeito dele de cuidar de vocês." Mas Ana sentia que o cuidado estava se tornando uma justificativa para a distância. As videochamadas continuavam, mas a qualidade delas parecia diminuir. As conversas eram mais superficiais, focadas em logística e planos futuros que pareciam sempre se adiar. Ana sentia que estava falando com um fantasma, uma imagem em uma tela, não com o homem que a havia prometido um futuro de presença e parceria. A frustração começou a se transformar em uma tristeza silenciosa e, por vezes, em raiva contida. Uma noite, após uma semana inteira de Dmitri em outra parte do mundo, Ana decidiu confrontá-lo. Ele ligou, como sempre, do quarto de hotel, com o fundo borrado e a voz um pouco arrastada pelo fuso horário. "Como foi seu dia, meu amor?" Ele perguntou, tentando soar animado.
Ana respirou fundo. Foi o de sempre. O mesmo apartamento, o mesmo silêncio. Sabe, Dmitri, eu me casei para ter um marido ao meu lado, não um parceiro de videochamadas. Houve um silêncio do outro lado. Ana, por favor, não comece. Você sabe o quanto isso é importante. Eu estou fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. Nosso futuro? Que futuro é esse se não temos um presente? Ela retrucou, a voz embargada. Eu sinto sua falta, Dmitri. Sinto falta de acordar ao seu lado, de tomar café da manhã juntos, de simplesmente ter você aqui. Dmitri suspirou. Eu também sinto sua falta, Ana. Você acha que eu gosto de estar longe? Eu odeio. Mas as coisas estão em um ponto crítico. Eu não posso simplesmente abandonar tudo. Não estou pedindo para você abandonar tudo. Estou pedindo para você encontrar um equilíbrio, para lembrar que você tem uma esposa aqui, uma vida que você prometeu construir comigo. A discussão se estendeu, cheia de mágoa e frustração. Dmitri tentou explicar a complexidade de seus negócios, a responsabilidade que pesava sobre ele. Ana tentou fazê-lo entender a solidão que a consumia. A conversa terminou sem uma resolução clara, com ambos exaustos e magoados. Nos dias que se seguiram, a distância física se transformou em uma distância emocional. As chamadas se tornaram mais curtas, mais formais. Ana começou a se retrair, a construir uma barreira para se proteger da dor da ausência. Ela se perguntava se havia se enganado, se o amor de Dmitri era realmente capaz de superar as exigências de seu império. A data do aniversário de casamento se aproximava, e Ana sabia que Dmitri estaria viajando. Ela não esperava mais uma surpresa, nem mesmo uma presença. Aquele que deveria ser um marco de sua união, parecia que seria mais um dia de solidão. A alegria do noivado e do casamento parecia estar se desvanecendo, substituída por uma crescente incerteza sobre o futuro de seu relacionamento. A vida de casada, que ela imaginara ser um conto de fadas, estava se revelando uma realidade complexa, onde o amor precisava lutar para sobreviver às pressões do mundo real. O aniversário de casamento chegou, e com ele, a confirmação dos temores de Ana. Dmitri estava em Tóquio, envolvido em negociações que, segundo ele, eram absolutamente inadiáveis. A ligação de parabéns veio no meio da noite de Londres, manhã em Tóquio, apressada e cheia de desculpas. Ele parecia genuinamente arrependido, mas as palavras soavam vazias para Ana. Ela agradeceu, forçou um sorriso para o telefone e desligou, sentindo um nó na garganta. Naquele dia, o apartamento parecia ainda mais opressor. Ana tentou se distrair com o trabalho, mas as palavras em sua tela se misturavam às lembranças do dia do casamento, do brilho nos olhos de Dmitri, das promessas sussurradas. A solidão era um peso físico, uma presença constante que a sufocava. Ela se sentou no sofá, olhando para o anel de noivado em seu dedo, que antes simbolizava um futuro brilhante e agora parecia um lembrete doloroso de um presente ausente. Helena ligou no final da tarde. Parabéns, querida. Como vocês vão celebrar? Ana hesitou. Dmitri está em Tóquio. Tivemos uma ligação rápida. Houve um silêncio do outro lado. Helena, sempre perspicaz, percebeu a tristeza na voz de Ana. Oh, querida, eu sinto muito. Ele deve estar arrasado por não estar aí. Ana apenas murmurou algo incompreensível. Olha, por que você não vem jantar comigo? Não quero que passe essa noite sozinha. Ana aceitou, grata pela distração. No restaurante, Helena tentou animá-la, falando sobre os preparativos de um evento de caridade e sobre as novidades da família Volkov. Mas Ana estava distante, sua mente voltada para a ausência de seu marido. Finalmente, ela não aguentou mais. Eu não sei o que fazer, Helena, Ana confessou, a voz embargada. Ele está sempre viajando. As promessas de que as coisas iriam acalmar nunca se concretizam. Eu me sinto invisível, como se eu fosse apenas uma parte da vida dele, que ele visita quando tem tempo. Helena segurou a mão de Ana. Ana, Dmitri te ama. Eu sei que sim. Ele é um homem de negócios e o Império Volkov exige muito dele. Ele foi criado para isso. Mas e eu? E a nossa vida? Ele não foi criado para ser um marido ausente, foi? Ana perguntou, a frustração transbordando. Eu não quero uma vida de videochamadas. Eu quero um parceiro. Eu quero um marido que esteja aqui. Helena suspirou. Eu entendo sua dor, querida.
Meu pai também era assim. A família Volkov sempre colocou os negócios acima de tudo, mas você não pode desistir. Vocês precisam conversar de verdade quando ele estiver aqui. Ele precisa entender o quanto isso está te afetando. A conversa com Helena, embora reconfortante em parte, também trouxe uma dose de realidade. A família Volkov era um mundo à parte, com suas próprias regras e prioridades. Anna havia se casado com Dmitri, mas também com o legado Volkov, e isso vinha com um preço. Quando Dmitri finalmente voltou de Tóquio, dias depois do aniversário, a atmosfera no apartamento estava pesada. Ele tentou se aproximar, com presentes e palavras carinhosas, mas Anna sentia que a conexão havia se rompido. Ela não estava mais com raiva, mas com uma profunda sensação de desilusão. Anna, por favor, me perdoe, ele disse uma noite, enquanto ela lia na sala. Eu sei que falhei com você no nosso aniversário. Eu sinto muito. Não é só o aniversário, Dmitri, ela respondeu sem tirar os olhos do livro. É a rotina, é a sua ausência constante, é a sensação de que eu sou uma prioridade muito baixa na sua vida. Ele se sentou ao lado dela tentando segurar sua mão, mas ela a retirou suavemente. Isso não é verdade. Você é a coisa mais importante na minha vida. Se eu fosse, você estaria aqui. Você faria um esforço. Você não estaria sempre em outro continente, me deixando sozinha. A voz de Anna estava calma, mas cada palavra carregava o peso de meses de frustração. Eu não sei quanto tempo mais eu consigo fazer isso, Dmitri. Eu não sei se essa é a vida que eu quero. As palavras de Anna pairaram no ar, cortando o silêncio. Dmitri a olhou, chocado, a compreensão da gravidade da situação finalmente atingindo-o. A distância que ele havia criado não era apenas física, era um abismo emocional que ameaçava engolir o amor que eles haviam construído. O conto de fadas havia se estilhaçado, e agora Anna se via diante de uma escolha dolorosa: lutar por um casamento que parecia estar se desfazendo ou aceitar que talvez o amor, por mais forte que fosse, não era suficiente para superar a realidade de suas vidas. As palavras de Anna ecoaram no silêncio do apartamento, pesadas e carregadas de uma verdade inegável. Dmitri a olhou, o choque inicial dando lugar a uma mistura de dor e incredulidade. Ele nunca imaginou que a situação pudesse chegar a esse ponto, que a mulher que ele amava estaria tão perto de desistir. Anna, por favor, ele começou, a voz rouca. Não diga isso. Eu não sabia que você se sentia assim tão mal. Você não sabia? Dmitri, eu tentei te dizer. Eu te dei sinais. Mas você estava sempre ocupado demais. Sempre longe demais para perceber. Ela respondeu, a voz embargada, mas firme. Eu não estou feliz. E um casamento não pode ser construído sobre a ausência e a solidão. Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando pegar suas mãos novamente. Desta vez, Anna não as retirou, mas também não as apertou. Eu juro que vou mudar. Eu vou encontrar uma maneira. Eu não posso te perder, Anna. Você é a minha vida. As palavras dele eram desesperadas, e Anna viu a sinceridade em seus olhos. Mas quantas vezes ele já havia prometido: eu quero acreditar em você, Dmitri, mas promessas vazias não são o suficiente. Eu preciso de ações. Eu preciso de você aqui. Naquela noite eles conversaram por horas, uma conversa que deveria ter acontecido meses antes. Dmitri, pela primeira vez, parecia ouvir de verdade, sem interrupções ou justificativas. Anna despejou toda a sua frustração, a dor da solidão, o sentimento de ser uma segunda opção. Ela falou sobre o quanto sentia falta da parceria, do dia a dia, da simples presença dele. Dmitri, por sua vez, tentou explicar a pressão que sentia, a responsabilidade de manter o Império Volkov, o legado de seu pai. Ele admitiu que havia se perdido na ambição, esquecendo-se do que realmente importava. Eu sei que errei, Anna, ele disse, a voz embargada. Eu estava tão focado em construir o nosso futuro que me esqueci de viver o presente. Eu sinto muito por ter te feito sentir assim. Ele a abraçou apertado, e Anna sentiu a vulnerabilidade dele, a culpa genuína. Os dias seguintes foram de uma calma tensa. Dmitri cancelou uma viagem de última hora para Nova York, surpreendendo Anna e a si mesmo. Ele começou a trabalhar do escritório em Londres, recusando chamadas e reuniões que antes consideraria inadiáveis. Tentava estar mais presente, cozinhando para ela, assistindo a filmes juntos, simplesmente estando ali. Anna observava, cautelosa.
Era um começo, mas a ferida ainda estava aberta. A mudança de Dmitri não passou despercebida pela família Volkov. Irina ligou, sua voz carregada de preocupação. Dmitri, o que está acontecendo? O projeto em Nova York é crucial. Você não pode simplesmente ignorar seus compromissos. Dmitri, no entanto, manteve-se firme. Mãe, eu preciso resolver as coisas aqui. Minha esposa é mais importante do que qualquer negócio neste momento. Irina não disse mais nada, mas Anna sentiu a reprovação através da linha telefônica. A cultura Volkov não perdoava fraquezas, especialmente quando se tratava de priorizar a vida pessoal sobre os negócios. Helena, por outro lado, estava aliviada. Finalmente, ele acordou. Ela disse a Anna em uma de suas conversas. Ele te ama de verdade, Anna. Ele só precisava de um choque de realidade. Apesar dos esforços de Dmitri, a confiança de Anna estava abalada. Ela ainda amava o marido, mas a desilusão havia deixado marcas profundas. Ela se perguntava se essa mudança seria duradoura ou apenas um paliativo temporário. A cada vez que o telefone de Dmitri tocava ou que ele recebia um e-mail urgente, Anna sentia um arrepio de ansiedade, temendo que ele voltasse aos velhos hábitos. Uma tarde, enquanto Dmitri estava em uma reunião importante em seu escritório em casa, Anna recebeu uma ligação inesperada. Era de uma agência de tradução em Nova York, oferecendo-lhe um projeto de longo prazo, com a possibilidade de uma posição permanente. Era uma oportunidade incrível, que a tiraria de Londres e a levaria para outro continente. Anna agradeceu, disse que pensaria e desligou, o coração batendo forte. Ela olhou para o escritório de Dmitri, onde ele estava imerso em seu mundo de negócios. A proposta era tentadora, uma chance de reconstruir sua própria vida, de ter sua própria independência, longe da sombra do Império Volkov e da incerteza de um casamento que ainda lutava para se reerguer. A decisão que se apresentava a Anna era monumental, e ela sabia que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. A proposta de Nova York pairava na mente de Anna como uma nuvem, ora luminosa, ora sombria. Era a chance de um recomeço, de uma vida onde sua carreira e sua identidade não estariam à sombra do Império Volkov. Mas também significava uma ruptura, talvez definitiva, com Dmitri e com a vida que eles haviam tentado construir. Ela passou os dias seguintes em um turbilhão de pensamentos. Observava Dmitri, que se esforçava para estar presente. Ele a levava para jantar, passeava com ela pelos parques de Londres e até mesmo se sentava ao lado dela enquanto ela trabalhava, lendo ou apenas desfrutando da companhia. Ele parecia um homem diferente, mais atento, mais vulnerável. O medo de perdê-la havia de fato o despertado. Uma noite, enquanto jantavam, Dmitri segurou a mão dela. Anna, eu sei que ainda há um longo caminho para reconstruir a sua confiança, mas eu estou disposto a percorrê-lo. Por favor, me dê uma chance. Eu não vou te decepcionar de novo. Anna olhou para ele, para o rosto que amava, e sentiu uma pontada de esperança. Mas a memória das promessas quebradas ainda estava fresca. Eu quero acreditar em você, Dmitri. De verdade. Mas eu tenho medo. Ela não mencionou a oferta de Nova York. Não ainda. Queria ter certeza de seus próprios sentimentos antes de colocar mais pressão sobre o relacionamento já frágil. Os esforços de Dmitri eram visíveis, mas a pressão externa não cessava. Irina ligava com frequência, questionando a ausência de Dmitri em reuniões importantes e a desaceleração de certos projetos. O Império não espera, Dmitri, ela dizia, sua voz fria e autoritária. Você tem responsabilidades. Não pode deixar que distrações pessoais afetem seus deveres. Dmitri tentava se esquivar, mas Anna percebia a tensão em seu rosto após cada ligação com a mãe. Apesar de tudo, Anna começou a sentir um alívio sutil. A presença de Dmitri, mesmo que ainda acompanhada de uma sombra de incerteza, era um bálsamo para a solidão que a havia consumido. Eles voltaram a rir juntos, a compartilhar pequenos momentos do dia, a sentir a conexão que parecia ter se perdido. No entanto, a proposta de Nova York não saía de sua cabeça. Era uma oportunidade de ouro para sua carreira, um passo significativo em sua vida profissional. E mais do que isso, era uma chance de provar a si mesma que podia ser independente, que não precisava depender da presença de Dmitri para sua felicidade ou sucesso.
Uma tarde, enquanto revisava os termos da proposta, Ana decidiu que precisava ser honesta com Dmitri. Ele estava no escritório, mas ela o chamou para a sala. Dmitri, eu preciso te contar uma coisa, ela começou, o coração batendo forte. Recebi uma oferta de trabalho de uma agência em Nova York. É um projeto grande, com a possibilidade de uma posição permanente. O rosto de Dmitri empalideceu. Ele se sentou no sofá olhando para ela com uma expressão de choque. Nova York? Permanente? Você está pensando em ir? Ana hesitou. Eu não sei, é uma oportunidade incrível para a minha carreira. E eu preciso de algo só meu, Dmitri. Algo que não esteja ligado a você ou ao seu mundo. Ele se levantou, caminhando até a janela, de costas para ela. O silêncio se estendeu, pesado. Ana sentiu o medo se instalar em seu peito. Havia feito a coisa certa ao contar a ele? Finalmente ele se virou, os olhos fixos nos dela. Eu entendo, Ana. Eu entendo que você queira sua independência. Eu entendo que eu te magoei e que você precisa de algo para se sentir completa. Mas, e nós? E o nosso casamento? Você está disposta a jogar tudo fora por isso? A pergunta de Dmitri a atingiu em cheio. Não era uma questão de jogar fora, mas de encontrar um caminho. O abismo que a ausência dele havia criado agora se manifestava em uma encruzilhada. Hannah se viu diante da decisão mais difícil de sua vida: priorizar sua própria realização profissional e independência, mesmo que isso significasse uma distância ainda maior, ou dar uma última chance ao casamento, na esperança de que o amor e os esforços de Dmitri fossem suficientes para superar os desafios que os perseguiam. O futuro deles, mais do que nunca, estava em suas mãos. A pergunta de Dmitri pairou no ar, carregada de desespero e um medo palpável. Ana o encarou, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Não é uma questão de jogar tudo fora, Dmitri, ela respondeu, a voz calma, mas firme. É uma questão de encontrar o meu lugar. Eu me perdi um pouco nos últimos meses, me senti diminuída. Essa oferta não é apenas um trabalho. É uma chance de me reconectar comigo mesma, de ter algo que me preencha completamente, que seja só meu. Dmitri se aproximou, os olhos suplicantes. Mas e nós? E o que construímos? Eu estou mudando, Ana. Você viu. Eu cancelei a viagem e estou aqui. Eu estou me esforçando para ser o marido que você merece. Eu sei que você está se esforçando, e eu aprecio isso de verdade, Ana admitiu, a voz suavizando um pouco. Mas a ferida ainda está aberta, Dmitri, e eu preciso ter certeza